Bom, falando um pouco, então, fazendo uma introdução do livro, para que vocês coloquem as opiniões sobre essa leitura, né? Acho que antes da gente falar do livro, é importante a gente falar do Ailton, né? Quem que é, né, Ailton, ele como com um discurso que ele faz desse livro, que é fruto de um trabalho de décadas, né? Que a gente acompanha ou quem passou a conhecer ele agora, né? O nome dele é Ailton Alves Lacerda Krenak, né? Um líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta, escritor brasileiro, né? Da etnia indígena Krenak. Ele é autor, se eu não me engano, de 5 livros. Se eu tiver errada, vocês me corrigem, que eu vi que são 5 livros. E alguns filmes também. Eu não tinha visto filmes dele e acabei encontrando alguns. Inclusive tem no Netflix, tem um documentário de índios do Brasil que apresenta sobre os povos de várias partes do Brasil, um documentário de 2000, e a primeira temporada é com ele. Quem tiver interesse de dar uma olhada lá, é bem legal. Ele lançou Ideias para Adiar o Fim do Mundo em 2019, né, onde a gente encontra palavras, sentimentos e conselhos de um dos mais reconhecidos indígenas, né, do Brasil. E ele se tornou conhecido quando, em 87, ele fez o pronunciamento na Assembleia Constituinte. Ele nasceu em 29 de setembro de 53, então ele está com 69 anos agora, né? Na região do Vale do Rio Doce, um lugar onde a ecologia ela é afetada pela atividade de extração de minérios, né? E nesse livro, o líder indígena ele critica a ideia da humanidade como algo separado da natureza, né? Ele fala até, tem uma citação, né? A humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma também é nosso avô. E, e ele foi também um vocal, né, sobre o desastre de Mariana, que destaca sobre a importância, né, da vida e todo o seu povo nessa região. Essa é a introdução que eu trouxe para vocês. Eu fiz essa introdução também, vou enviar, fiz algumas outras pesquisas e vou colocar os links das pesquisas que eu fiz sobre esse autor, sobre esse filósofo indígena, e eu vou enviar para vocês. Encontrei aqui também um site muito interessante sobre a Amazônia, só notícias específicas sobre os povos indígenas. Falei que li numa sentada só e deixei marcado aqui, então, para finalizar minha introdução, né, a frase que me faz pensar, né, principalmente quando eu olho para o meu filho. É o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar as gerações futuras. E aí, que mundo que é esse que a gente está empacotando? Quem gostaria? Palavras de vocês. Calma, gente. Um de cada vez. Não precisa brigar, né? Não. Hoje, acho que é assim, se eu puder começar, né? Quando você dá um puxão de orelha nesse sentido, sei lá, me remeteu até à época de escola, né? Que você vinha com aquelas coisas, o dia do índio, pinto índio. E isso depois que você entra numa uma vida profissional, fala do dia do índio. Talvez se alguém do marketing lembrar da empresa, você vai ver uma postagem. Ou quando você de novo começa a acompanhar os nossos filhos, né? Que aí volta a ter essas coisas na escola. Então, assim, o que eu acho legal, mas que a gente está atrasado, né? Como empresa e como mundo, é realmente isso, né? Essa conexão, a natureza está aí, mas você vê as empresas, né? Mineradoras destruindo, acabando com tudo. E uma coisa que está super em alta com as grandes corporações, pelo menos, é o tema de sustentabilidade, né? Então, assim, eu via muito isso na SKF, vejo em várias outras empresas essa questão de você utilizar coisas, né, que sejam sustentáveis, que tenham uma logística reversa. Pô, na nossa época de criança, vocês vão lembrar disso, você ia no mercado pegar refrigerante, você tinha que levar aquelas garrafas de vidro, né? Os Pô, retornáveis, aí né?
Aí a galera reclamava, né? Pô, que é difícil, que saco. Aí foram substituindo pelas PETs. Olha o inferno que virou, o quanto de plástico que você produz a mais. Cara, e aonde que isso vai parar, né? Então, assim, vai chegar uma hora que esses recursos, você vê que a coisa está mudando, né? Começa a falar em carro híbrido, carro elétrico, carro não sei o quê, porque daqui a pouco esses combustíveis vão acabar. Então, assim, eu acho que se continuar na velocidade que está e sem, pelo menos as grandes corporações, né, e que mais atingem isso tudo, não tiverem uma mentalidade de mudar e as pessoas pensarem nisso, né, cara, daqui a pouco realmente a Terra vai acabar, né? Porque se consome tudo de maneira desenfreada e, cara, e aí, né? O negócio não é sem fim, né? Uma hora isso vai. E aí foi engraçado que assim, eu comecei a ler o livro, quando você lê nesse negócio aqui no Kindle, não dá para você ver o prefácio, né, do autor, e tal. Eu fui ver isso só lá no final. Só Aí depois, né? eu falei, esse cara é índio, o que que ele é, né? Mas eu achei assim super interessante as provocações que ele faz, né? Cara, desse jeito, aonde que a gente vai parar, né? Com essa insanidade de consumo e desenfreado, né? Eu acho que, pô, foi uma leitura, assim, bem leve, mas eu acho que cutuca, assim, coisas que muitas vezes a gente não para no dia a dia, né? Eu, pelo menos, ah, depois aí que entrei na vida profissional, aí, sei lá, mais de 20 anos, não tinha parado para pensar nisso, né? Cara, uma hora esse recurso todo vai acabar, né? Mesmo porque isso não interessa às empresas, né? Então, você ficar falando disso, você vai falar disso numa Vale, na Samarco, que ele cita aí no livro, né? Pô, matou, olha, Samarco é um absurdo, né, o que aconteceu, né? Ou seja, investiram tanto para extrair minério, fazer tudo, e investiram nada para depois não acontecer uma tragédia, né? Então, as empresas visando assim o lucro, né? Sempre o lucro à frente de tudo e, meu, matando um monte de pessoas, né? Aumentando esse risco com relação a isso tudo, né? E aí é realmente a provocação que você fez. Que mundo que a gente vai deixar, né, para os nossos filhos? Hoje a gente está vivenciando aí um mundo, a gente ainda não sente isso tudo na pele, né? Eu acho que ainda não está atingindo em cheio assim a gente. Mas será que quando os nossos filhos aí tiverem, sei lá, seus 30 anos, como que vai estar nessa situação, né? Aí até o que eu comentei com relação ao refrigerante, né? Você já tinha uma coisa inteligente lá atrás, né? Hoje você está voltando isso. Então, por exemplo, aqui no mercadinho perto de casa, eu já consigo comprar Coca-Cola retornável. Para mim, é até melhor. Eu gosto mais da Coca com garrafa de vidro do que a outra, né? Agora, por que que foi criando isso? Com certeza, acho que é visando lucro, né? Não era para facilitar a vida das pessoas. É a Coca-Cola, pô, devia ter um custo enorme dessa logística reversa, lavar essas garrafas. Ah, produz PET aí, que vai ser mais barato, e que se dane o que, que vai acontecer depois com essas PETs, né? Mas assim, o que eu acho legal é que as empresas despertaram para isso, né? Há 5 anos atrás, você não via a empresa falando disso. Logística reversa, sustentabilidade, evento com carbono zero, né? É. Sem emissão de carbono, pô, sem papel. Eu acho que são coisas aí bem interessantes. Agora, estamos atrasados, né? Aí que a gente tem que pensar nisso, né? Será que a gente está atrasado? Mas talvez antes tarde do que nunca, né? É, poxa, é tanta coisa que você fala, né? Pegando um gancho sobre a questão de materiais, né? Eu fico aqui em casa, né, falando um pouco bem particular, assim,
E depois que eu passei a... Eu até fazia reciclagem em casa antes do meu filho nascer. Na hora que o Caio nasceu, vai fazer 3 anos agora em agosto, né? Começou aquela coisa de fralda, aquela sujeira de lenço umedecido, pacotes e mais pacotes, caixas de leite. Virou uma coisa assim, falando só dessa questão, né? Porque, né, é muito mais do que isso, né? A questão de ideias para adiar o fim do mundo. Mas falando nesse aspecto, eu perdi o controle, eu não sei o que eu faço. E aqui na minha cidade não tem coleta seletiva. Na verdade, eu acho que eu estou em falta em ir atrás para procurar ver como eu posso fazer. De repente até dá, né, para, de repente, numa cidade próxima, mas a gente quer tudo muito fácil, né? A gente quer tudo na mão, né? A gente quer que a coleta venha na porta da nossa casa pegar, senão eu não vou separar. Fora que o fato de separar o lixo já é algo que, né, deixa a gente meio assim, poxa, mais um trabalho. Então, isso é só uma das diversas questões, né, que o Ailton traz para a gente refletir, né? Faz com que a gente reflita. E quantas coisas importantes você mencionou aí, Gustavo. Obrigada pelas suas a lembrança da Samarco, né? Como foi, né, um impacto para eles diretamente para a Amazônia, né? Falando diretamente dos povos, né? Que eles estão querendo mesmo, no final das contas, o que parece é que eles não se importam com essa sociedade indígena, né? Parece que para muitos não tem mais valor e sim, né? Querem crescer em questões, né, fábrica e negócio e business, né? O negócio deles é pensar nisso, né? O que eu leio é que parece assim, é tão pequeno o povo indígena perto do mundo, né, em que a gente vive, de tantas outras sociedades e que é como se eles não fossem, não representassem mais, né? E não é assim, a gente não pode, né? A Gi pode falar até melhor do que eu com relação. Isso tem uma palavra, né? Você querer acabar com essa sociedade, ser genocida, não é isso? Se eu não me engano, é uma palavra assim? Genocídio. É genocídio, né? Obrigada, é isso. Uma coisa que ele menciona, né, a morte das línguas, né? Você vê, sei lá, talvez os nossos pais, meu pai falava que tinha aula de latim na escola. Pô, devia ser complicado também, né? Mas assim, você vê as línguas indígenas morrendo. Ele citou ali, acho que sei lá, tinha 150, se eu não me engano, né? 150 línguas que foram morrendo Acabou? e é o branco, né, catequizando o índio, né, cara? Será que o cara quer isso? É, ele É, coloca, ele gente, coloca muito, ele coloca muito essa visão comercial da gente e ele compara, né, a forma de tratar os recursos naturais que eles têm, que nós tínhamos, né, e que a gente hoje separa, o que é do todo. Aí hoje a gente separa por conta dessa visão comercial da coisa. Eu até vi alguns resumos depois da leitura que falava da forma como ele trata os rios, a natureza, que dão os nomes, né? E ele coloca, né? Tem alguns trechos que ele trata. E como que isso está refletindo, ou que isso chegou para a gente agora, agora não, há tempos, com essa visão comercial, questão do Estado, legislação, tudo isso, né? Como ficou. É bastante complicado, como eles hoje são minoria perante a nossa sociedade, né? Como são tratados. Acho que a bronca maior dele que ele coloca aí nesse livro em relação a isso. E aí obrigada. Oh, a gente desculpa, vai. não, tranquilo. Não, e a gente cai nessa discussão, né? De fonte de recurso que vai acabar um dia, porque é tudo muito comercial. Você deu o exemplo do seu filho depois que nasceu, eu estava aqui em casa e nossa, como a gente produz lixo? Muito, muito mesmo. Como a gente esgota
as fontes, né? O que podia ser retornável de fato, como o Gustavo colocou, e como é. Hoje a gente abre é uma caixinha de fósforo que a gente não sabe, joga ali no lixo, mas a gente não sabe se vai retornar, se a gente não faz a seletiva. Algum de vocês fazem alguma coleta ou alguma ação meio que particular? Assim, por exemplo, eu não faço coleta, mas assim, questões de roupa, de vestimento já tem um tempo. Isso é a única coisa que eu posso dizer com toda a seriedade, que eu e meu marido, a gente tem assim um guarda-roupa super reduzido, e eu, de fato, depois que eu vi algumas séries sobre essas grandes marcas que produzem essa quantidade absurda de lixo, né, que produz, né, quantidade de roupa, tecido que é jogado fora, enfim, eu passei a ter uma consciência diferente, já tem anos isso. Eu uso muito roupa, assim, a mesma roupa por muitos anos, e eu consumo muito pouco roupa, vestimento. Vocês têm alguma sugestão? E, Gi, depois a palavra é sua sobre o livro, por favor. Eu aqui no meu prédio, eles têm, já, desde que eu mudei, a gente já tinha esse lance de separar, né? Porque se você pegar o lixo reciclado, a gente até comprou, a Patrícia comprou uma lixeira nova, o meu lixo reciclado é muito maior do que o outro. E assim, Gi, isso para mim a gente já faz isso há anos. É um negócio tão simples que você acaba tendo dois lixos, né? Então, pô, você vai jogar um pacote de biscoito, você joga naquele. Você vai jogar uma fralda, que aqui também era um inferno de fralda, e até hoje ainda, ainda tem. Mas assim, é uma coisa que ele te torna uma coisa tão fácil, só que aqui no prédio tem essa questão de separação também, coleta seletiva. Então, quando eu desço com lixo no prédio, eu já tenho lá o orgânico, o outro tem até umas coisas a mais aqui, tem um compartimento para pilha, lâmpada e óleo. Então, assim, eles foram fazendo parcerias, aí talvez na tua comunidade, o que você pode fazer, deve ter empresa que coleta, porque eles têm interesse, né? Então, por exemplo, aqui no prédio fica um tonelzão para você ir lá e derramar o óleo usado. E aí eles ligaram para uma empresa que veio, trouxe, colocou esse tonel e recolhe semanalmente. E é uma coisa, assim, não dá trabalho nenhum a mais, sabe? Do que você falar, pô, vou ter que ficar separando, porque é tudo tão simples. Você vai jogar uma latinha de alumínio, você vai jogar no reciclado. E o resto de comida você joga no outro. Então, para Sim, nós aqui já virou uma rotina. eu prometo. Eu vou até gravar isso sabe, para eu passar vergonha se eu não fizer, mas eu vou atrás, porque assim, é atitude nossa, não, de verdade, gente. É a atitude de cada um, né? A gente fala, a gente lê bastante, a gente quer apoiar, às vezes a gente quer demonstrar, né, em palavras, mas se as palavras não se transformarem em atitude de cada um, de cada indivíduo, a gente não vai chegar lá. E não adianta a gente pensar, eu sou só um, eu sou um grão de areia, sou. Mas assim, se cada grão de areia, né, cada bilhões de grãos de areia pudessem, né, fazer um pouquinho, ajuda. Então, Mas, eu ó, só confesso para te que cutucar, pensa no que a Gabi falou, o quanto que gera de lixo por semana na tua casa. sim. Não, gente, É um absurdo. eu tenho essa consciência e está faltando atitude em mim mesmo, de verdade, porque agora ainda mais com esse trabalho mesmo em casa, em home office, que eu fico muito, eu faço minha agenda, eu vou lá, eu faço comida, eu lavo louça, eu jogo lixo, eu descarto, eu vou lá, compro coisa, eu chego no mercado, eu fico assim, começa, né? Abro o pacote de bolacha para pôr no pote. Sabe aquelas coisas? Meu É. Deus, onde vai parar? Mas boa noite, Si. Boa Bem-vinda. Que noite. bom te ver novamente. Saudade, Ai, viu? gente, é porque o meu horário de trabalho, ele emenda à noite. Eu saio aqui do XD, eu saio do XD por volta de 11, 11h30, meia-noite, 1 hora. Então, Relaxa. eu achei um horário, subir rapidinho e sair da operação para a gente estar participando. Mas deixa eu só Parabéns. fazer uma observação no que eu peguei já encaminhado por vocês. Só fechar e encostar a porta aqui. Essa porta não está querendo fechar.
Em relação, Gi, já tentei, Gustavo e Gabi, eu tentei fazer a separação em casa, mas a gente tem um impasse. Eu fazia a separação em sacolinhas diferentes, separar o úmido, seco, o enlatado, mas se eu não tenho uma continuidade disso por parte de quem coleta esse trabalho, sabe, da unidade de prefeitura, cara, meio que se perde no caminho, né? Lendo o livro, a gente tem muito assim, tem uma parte que eu até li, que eu gostei, que eu falo, não somos nós que vamos regenerar o planeta que vai nos regenerar, porque em algum momento vai dar o baque, né? E aí a gente vai falar assim, opa, né? E que situação que a gente... É esse momento que tá para chegar. Sim. Então, assim, vamos partir por nós, vamos tomar ações que sejam ações únicas, vamos começar de nossa casa. Mas nós somos totalmente dependentes um do outro, não tem o que fazer, gente. Totalmente. Se não for união, complicado. Mas um livro muito bacana, que eu acho que a escolha dele foi assim, bem interessante para a gente pensar nessa questão do planeta mesmo, né? Quando você pensa mais aberto, na posição que a gente está hoje, as dificuldades que a gente está vendo acontecendo, às vezes nem tão perto da gente, né? Mas no mundo afora, tantas catástrofes que estão acontecendo e que economicamente reflete na gente, né? Então, é algo realmente para a gente... Quem dera as pessoas tivessem esse conhecimento de estar buscando igual a gente está fazendo, né? Quem dera. Mas é isso. Obrigada, sim. É uma boa reflexão e vai ficar gravado aqui. A gente vai publicar isso. Com certeza alguém mais vai ler, vai ouvir ou nos assistir, né? E a gente vai, espero, tocar em mais pessoas, assim como nós estamos sendo tocados, né? Gi, a palavra é sua. Conte-nos suas impressões dessa pequena grande obra. Ixi, Maria, eu tenho até medo de começar, porque você sabe que educador, quando começa a falar, não para, né? Ó, eu vou te dar um toque, tá? São 7h46, quando faltar 5 minutos, porque, não, para a gente se organizar, tem mais uns assuntinhos, eu te dou um toque, de boa, tá? Só para não ser mal com você. Vai lá. Vou ser breve. A gente adora te ouvir também, vai. Não, na verdade, é assim, claro que como educadora, né, aí eu não posso eu já anotei um monte de coisa aqui que vocês falaram para eu poder, enfim, argumentar. Bom, a primeira coisa, é claro que o livro é incrível e ele sim é uma introdução para o Sapiens, né? Várias coisas me chamaram a atenção, mas acho que vocês já falaram, então eu prefiro focar na minha fala no que vocês falaram até agora, que eu acho que é mais interessante. Bom, o Gustavo falou sobre o Dia do Índio, né? E é bem interessante isso, Gustavo, você ter trazido esse tema, essa reflexão, porque hoje nas escolas a gente não trata mais sobre o Dia do Índio, né? E sim a gente fala sobre populações indígenas. Por quê? A provocação é que, assim, quando a gente fala de Dia do Índio, existe todo aquele estereótipo da pessoa indígena que tem, né, todos os apetrechos, que fica fazendo assim com a boca e tal, e acaba que se limitando índio a isso, e na verdade não é, né? As populações indígenas, elas têm, assim, culturas, elas têm, enfim, várias nuances que não se limita ao Dia do Índio. Então, hoje, nas escolas, e isso é um movimento que já vem acontecendo já há muito tempo, isso não vem mais acontecendo, essa questão do Dia do Índio, e quando tem, a gente procura não estereotipar, que é justamente para não limitar essa questão, né? E aí trazer do tipo exatamente isso que o livro fala, que as populações indígenas é muito mais do que a gente imagina, né? E hoje a gente vê muito isso, né? Que as populações indígenas, eu acho que são, eu diria até as únicas populações que estão, de fato, preocupadas com o meio ambiente. Quando a gente traz aqui toda essa questão de sustentabilidade, coleto, não coleto,
Aí eu faço uma provocação para vocês, que eu acho que a provocação tem que ser muito mais além do que se eu coleto ou não coleto. Claro que começa por nós mesmos, né? Nossa atitude dentro de casa, é óbvio que isso é importante. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, por exemplo, e aí acho que alguém falou da responsabilidade das empresas, eu não sei se vocês têm conhecimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a Agenda para 2030. São 17 objetivos que falam justamente da sustentabilidade de uma forma ampla. Então, a gente está aqui fazendo um recorte mínimo, que é a questão de reciclar, mas a sustentabilidade ela vai muito mais além, que cabe sim a gente cobrar as empresas. Quando a gente fala de genocídio, Giane, a gente tem sim hoje no nosso país, infelizmente, um governo que ele pratica genocídio de populações, principalmente de populações mais vulneráveis, e nós temos, sim, um governo que também pratica o ecocídio. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O ecocídio é justamente isso, literalmente a gente matar o nosso meio ambiente. E quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, a gente também, aí eu faço uma provocação, da gente pensar nos agrotóxicos que estão nas nossas comidas. A gente não fala sobre isso, né? E que, inclusive, o governo atual liberou diversos agrotóxicos. E isso está na sustentabilidade. Então, são coisas que nós, enquanto cidadãos, além de fazermos a reciclagem, a gente tem que cobrar. Não, peraí, o prato que eu estou comendo, que está aqui, eu não quero comer desse jeito. Eu não quero que essa política pública seja aprovada. Então, quando a gente pensa no que fazer enquanto humanidade, eu entendo que eu, enquanto pessoa humana, enquanto espécie humana, né, que sou, eu tenho que partir dessas cobranças. Primeiro eu reflito, e aí sim eu tenho que partir dessas cobranças. Aqui em Jundiaí também saiu um estudo, acho que esse ano também, que a água também está contaminada por agrotóxicos. E aí acho que saiu de várias cidades aqui da região, Gi. Aí depois eu pesquiso e mando para vocês. Então, tudo isso a gente é sustentabilidade. Olha o que Cavalli fez com a, como é que se diz? Com a barragem. E não se fala mais nisso. A gente não fala mais no assunto. E isso tem que ser discutido, isso tem que ser trazido, isso tem que ser provocado, e não só provocado como reflexão. O que nós, e é isso que é a pergunta que o livro traz, enquanto eu, espécie humana, vou fazer para que isso pare, porque nós não temos mais tempo. E isso já foi dito, já foi falado, já foi explicado, já foi discutido. Nós não temos mais tempo, os recursos estão acabando. E é isso. Agora, o que a gente pode fazer hoje? Cobrar, e eu não vejo ninguém cobrando, e eu me incluo também nisso, né? Que, de fato, acho que agora eu estou aprendendo a cobrar essas políticas públicas, entrar no site da Prefeitura de Jundiaí, ver os projetos de lei que a Câmara está implementando. Então, são coisas que nós, enquanto sociedade civil, para a sustentabilidade, a gente tem que fazer. Outra coisa, por exemplo, enquanto profissionais, o que a minha empresa está fazendo além da reciclagem? Gente, o capitalismo, é óbvio, né? Aí a gente não tem como... É o que a gente tem hoje, mas a gente critica. A gente fala de reciclagem, mas o que o capitalismo nos obriga? A comprar um recipiente plástico para eu reciclar outro plástico. E é isso que a gente tem. Então, assim, né? É reciclagem de fato? Então, são questões que eu acho que a gente precisa refletir, ser provocados, provocar outras pessoas e cobrar, principalmente nas empresas que a gente trabalha. Se a gente prestar serviço para alguém, a gente precisa questionar. Olha, eu vou prestar serviço para você, mas o que de fato você está fazendo? Né? Então, é isso, assim, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, sair da caixa, como eu gosto de falar,
que eu não gosto da expressão pensar fora da caixa. Eu uso bastante sair da caixa para pensar, porque é justamente o que nos move. E a partir daí a gente começar a agir.